Boa noite, meus amigos, todos bem? Bom, espero que sim. T-Dog falando aqui. Estamos na mesa reunidos aí com dois grandes players de Joinville para fazer a análise de um deck muito querido, né? Pelos jogadores. É o BW Pestilência hoje que nós vamos estar comentando. Então, o nome das duas feras aí, o primeiro é o Diogo Moa, né? Que a gente já tem um conhecimento dele, da participação em nos podcasts, né? Falar alguma coisa, Diogo? Boa noite, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Como o T-Dog falou, hoje nós vamos comentar um pouco da lista do BW Pestilência, uma lista um pouco mais contra do que o normal. Ela tem uma variedade de criaturas baixa, visando controlar o campo de batalha. E para ajudar a gente nesse bate-papo legal para vocês, nós convidamos aqui o grande Dan Maia. Fala, Dan. E aí, pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Vim aí para tentar agregar um pouco mais aí junto com essas duas lendas do Magic. E vamos ver como é que vai ser. Acho que vai ser bem legal, hein? Então, galera, começando a lista aí pra gente tá fazendo análise, o BW Pestilência, né, vamos chamar assim. Ele conta com 22 terrenos, né? Então são 6 pântanos, uma charneca estéreo, um bojuca, 2 fontes radiantes, 2 cruzamentos de Kabira, 2 planícies, 4 balística Orzhov e 4 desertos calcinados. A gente percebe só nessa primeira olhada, né, Diogo, que a função do deck ali em relação aos seus terrenos não é unicamente de estar gerando mana, mas também de estar ganhando vida, né? Ah, com certeza. Ele é um deck, por ter a principal ideia dele control, ele é um deck que se torna lento, como nós sabemos. Sim, e aí precisa resistir um pouco também a partida, isso, né? Então isso é para dar um fôlego a mais para tentar aí sobreviver até engrenar na partida. E também, né, a questão da própria curva, a gente percebe que aparentemente assim, pelo menos pelo que eu consigo olhar, muitos dos terrenos ali têm 2 cores, né, o que impossibilita ele estar zicando pelo menos de cor, né? Sim, você tem que pensar bem, né, a cada turno no que jogar. E como já comentaram antes, o custo dela é bem alto, o custo das cartas, né? E as principais cartas assim que fazem bastante diferença no deck, como o Guild Pact ali, a Pestilência, o Palace Sentinel também, que o pessoal vai comentar um pouco mais aí sobre o que vai no deck, tem um custo muito alto, né? Então a gente também tenta corrigir isso aí usando aquele talismã. Sim, tá na lista, a própria lista aqui já. Que vão já 4 também, ajuda também na questão da vida, como tu tinha comentado antes também. Sim. E ajuda um pouco nessa questão de lands ali. Tá. Seguindo então, galera, vamos falar aí dos artefatos que o deck compõe. Ele tem ali 4 talismã imaculado, né? Que é um artefato de custo 3 manas incolores. Ele vira e adiciona uma mana incolor e você ganha 1 ponto de vida, né? Além dos terrenos que ganham vida, a gente ainda tem esses talismã aí para poder estar gerando vida. Eu acho que o deck contra a Bunny, só por esses talismã aí já deve ganhar uma boa vantagem, né? E provavelmente ele já tem ali a questão do ramp, porque ele gera uma mana incolor e ao mesmo tempo 1 ponto de vida, o que consegue tu se prevenir de uma possível pestilência, né? Lembrando que a pestilência ela te mata também, então com o momento tu paga uma mana preta. E tu quer algum comentário, Diogo, referente ao talismã? Eu acho que o que foi falado já agrega a situação. Mas para mim, no meu ponto de vista, a principal função dele realmente é esse 1 ponto de vida por turno aí, porque no decorrer do jogo vai agregar muito pro player que tá muito valor, né? Isso conta bastante também, porque ele gera, além de gerar essa mana incolor, tem muitas cartas que precisam dessa mana incolor que você consegue trabalhar bem sem precisar usar a tua base preta ou tua base branca, para não precisar gastar, né? Com certeza, principalmente o side, que nós vamos mostrar depois, mas o side que eu compus esse deck é praticamente só círculos de proteção. Então essa mana incolor já ajuda a pagar a mana que é necessária no círculo de proteção. Show de bola! Vamos falar então das criaturas que o deck tem, né? Eu acho que é um set de criaturas aí bem interessante que compõe esse deck BW. Eu não sei se
O Dan também está acostumado a jogar com essas criaturas na lista dele, mas ele vai estar comentando um pouquinho, porque eu acho que a lista do Dan seja um pouco diferenciada. Mas são 4 Guardian Guild Pact. Ele conta também com 2 Palace Sentinel, que é o Monarca branco, né? E um Guarda da Casa de Mir. Né? O Guardian Guild Pact, a gente sabe que é uma dificuldade muito grande de estar tirando essa criatura da mesa no momento que tu consegue entrar com ela. O Palace Sentinel tem a função aí de se tornar um monarca ou roubar o monarca possivelmente de um outro oponente quando ele entra em jogo, né? E o Guarda da Casa de Mir, eu vou estar conversando aí com os dois para ver qual que é a real função dele no deck. Alguma consideração, Dan? Tu quer falar alguma coisa referente ao Guarda da Casa de Mir? Sim. A base de criaturas ali eu acredito que é bem consistente. O que muda da minha lista para a lista, por exemplo, do Diogo, sim. é que ele usa o Palace Sentinel e eu gosto da Traben, que é aquela Traben Inspetora. Aquela sabe? Do Boros, essa joga no Boros também. Exatamente. Dependendo da situação, aquele Cycling te ajuda. Aquela pista, né? Você estoura a pista, paga 2, estoura a pista e um draw a mais, isso, né? É nesse ponto de vista aí, por isso que eu uso o Monarca, porque com a Traben tu fica condicionado a apenas um draw. Com o Monarca você eventualmente pode vir a dar muitos draws a mais do que apenas estourando uma única pista. Entendi. E o Guarda da Casa de Mir ali, a principal função dele no deck é o Transmute, né? Você paga 2 manas pretas e uma incolor, no caso total 3 manas, né? Sendo 2 pretas e uma incolor, para buscar uma carta com o mesmo custo que ele, que seriam 4 manas, né? Sendo uma mana preta. Então a gente pode buscar ali o Guild Pact, dependendo da situação, a Pestilência, né? E é isso aí, o próprio Palace Sentinel também, que é uma situação que ajuda bastante. Busca também uma outra carta, que é aquela... A Herança Ilícita tem no deck também. A Herança Ilícita, essa mesmo. Justiça de Vincar também busca. Então ela busca muita coisa. A principal função dela no deck é mais o Transmute, né? E não em si a própria criatura. Com certeza. Interessantíssima o Guarda da Casa de Mir. Eu não sei porque muitos dos BWs aí não jogam com ela no main deck, né? Até uma inovação aí do pessoal que joga, estão de parabéns mesmo. Uma carta realmente bacana, né? Um tutor, vamos dizer assim, né, Diogo? Sim, com das principais cartas do deck. Ela se torna muito versátil porque, como os nossos ouvintes puderam ver, ela busca uma variedade de cartas muito grandes no deck. E dependendo da situação, tu baixa ela da mão pra bater também, né? Com certeza. Sim, dependendo da situação, aquela força que ela tem, ela é 2/3, então ela segura aí bastante bichinho chato aí. E ela tem uma habilidade ainda por cima, né? Sim, ela tem o Amedrontar, né? Pois é, não pode, dificilmente vai ser bloqueada uma carta dessa. Só pode ser bloqueada por criaturas pretas, o artefato, é isso? Sim, essa é a habilidade do Amedrontar ali. Seguindo então, pessoal, vamos falar dos encantamentos que o deck compõe, né? Eu acho que aqui já não é novidade para ninguém. As 4 Pestilências, né? Eu acho que é a carta que dá nome ao deck, praticamente, porque ela consegue controlar a mesa do oponente. Inclusive controlar, eu iria até um pouco mais longe, porque tu consegue controlar a vida do oponente também, né? Tu contém também 2 Oblivion Ring e 2 Herança Ilícita, né? Eu acho que desse set de encantamentos aí é bem forte. Provavelmente os jogadores aí de BW já tem noção por que essas cartas fazem, quais os principais temores, né, de quando tu enfrenta um deck agro ou alguma coisa desse sentido, e por que vai essas cartas aí, Dan? Qual que é a diferença de tu tá colocando uma outra Justiça de Vincar, por exemplo, no lugar de uma Pestilência? O que tu me diz aí em relação a isso? A base de encantamentos ali, como você já explicou bastante, assim, foi muito boa a tua explicação, né? Você pode controlar bastante a vida do oponente, né? Aquela Herança Ilícita nos principais decks de BW ele quase não vão. Nesse deck ele vai também para essa questão de vida, né? Então você, no início da tua manutenção, você ganha 1 de vida e o teu oponente perde 1 de vida. Sem contar que você tem a chave da Pestilência ali, que você pode brincar um pouquinho aí com a vida do cara também. Imagina, a Herança Ilícita causando 1 e mais 1 do Pestilência é 2 por turno, né? Se for fazer assim, né, Diogo? Com certeza. E a Herança Ilícita vai te dar 1 ponto de vida. Os artefatos vão te dar 1 ponto de vida, então tu consegue... Os próprios terrenos também vão te dar vida. Tu consegue recuperar muito daquilo que tu eventualmente pode vir a perder com a Pestilência,
fazendo com que você possa abusar aí dessa temática dentro do deck. O Oblivion Ring, pra mim, é uma das cartas mais versáteis que tem no Pauper, sabia? Porque ela consegue remover permanente, né? Então, tu consegue tirar aí um encantamento, tu consegue tirar um artefato, tu consegue tirar uma criatura. Então, eu acredito que todo deck branco, pelo menos, que tem a proposta de controle, devia jogar com uma dessa. Eu não sei qual é o alvo que o BW busca com o Oblivion Ring, mas só por ela ser uma carta com diversas facetas, né? Eu acho que ela já se auto-explica aí no meio desses outros encantamentos. Com certeza. O meu ponto de vista é que ela se torna uma peça-chave e ao mesmo tempo fundamental para o deck, porque ela se torna tão versátil ao ponto de conseguir tirar qualquer coisa da mesa do adversário. Sim, muito forte realmente. É o custo de 3 manas, né? Vamos seguir então, galera. Vamos falar aí dos feitiços que o deck compõe, né? A gente sabe que o BW, por ter a característica de controle, ele tem bastante feitiços no deck. E vamos estar falando sobre eles agora. O primeiro deles aqui é o Castigar, que é um feitiço de custo uma branca e uma preta, onde você pode, o oponente alvo revela a mão e você tira da mão dele uma carta que não seja terreno e tu exila aquela carta, né? Não simplesmente joga contra o cemitério. A gente falou na semana passada aí do Mardu Reanimate, e essa carta é uma carta provavelmente que atrapalharia muito o Mardu Reanimate, né, Diogo? Ah, com certeza. Tirando uma peça-chave ali do combo, já deixaria o jogador adversário bastante preocupado. Até pelo fato de exilar, né, ela não tira da mão que nem o Duros, né, ou outra coisa. Sim, ela é uma ferramenta muito boa nesse deck, justamente por isso, você exila bastante carta importante da mão do seu oponente, cartas que vão fazer a diferença, às vezes cartas com flashback, que dependendo do deck, te atrapalha muito também. Aquele flashback. Sim. Então você tendo o exílio ali já de cara, tirar da mão do oponente sem ele utilizar e ainda o exilar sem ele ter nenhuma situação aí pra usar, né? Sem um flashback, sem nada, isso aí é muito legal. Eu acredito que ela seja muito forte até contra o próprio Tron, né? Porque como tu exila a carta, ele não tem alvo com Murasa, ele não consegue voltar as cartas do Grave ali com o combo do Flicker Barreira. Então tu acaba atrapalhando bastante. Muito bem encaixada os Castigar no deck aí, né, no BW. Porque nem sempre descartar significa que o oponente não vai poder usar mais tarde. Exatamente, o Duris nesse caso ele já conseguiria, né? Seguindo ali, galera, 3 Edito de Shiner. Essa carta já é velha conhecida aí de vários decks, né? O Mono Black conta com 4 e esse BW que conta com 3, né? Lembrando que o Edito de Shiner ele dá alvo no jogador. Então, caso tu venha fazer a mágica de Shiner, o oponente é obrigado a sacrificar, mesmo se a criatura tenha proteção contra o preto, ou se ela tenha manto, ou se ela tenha resistência mágica, né? Uma carta muito forte contra Boggles. E além disso conta com o custo de recapitular 7, né? Talvez não conseguiria encaixar um quarto édito ali, Dan. O que tu acha? No meu vai 4 éditos já de main, né? Por exemplo, aqui no deck do Diogo ele joga com a Justiça de Vinkars no main. No main deck, né? E eu já prefiro jogar com 3 éditos, né? Mas por questão de gosto, de escolha dele também, ele tem as informações que ele gosta de jogar, o jeito que ele gosta de jogar também. E esse sacrifício ali é muito importante, né? Não interessa se a criatura tem hexproof, não interessa nada. Você faz com que o próprio dono da criatura ali obrigue a sacrificar ela, né? Sim, não tem jeito, não tem como escapar. Ou anula ou perde, né? Aquela pegada. E o flashback dela também, que ajuda bastante, dependendo do decorrer do jogo, em alguma situação. Você tendo ela no grave ali, usando o flashback dela, é excepcional. Fantástico. Vamos seguir então, galera, referente aos feitiços. Carta muito citada hoje aí, vou deixar a explicação pelo Diogo Moa, da Justiça de Vinkar, Diogo. Manda brasa. Eu acho uma carta extremamente forte no deck, porque eu uso uma cópia dela de main deck e uma cópia de side. Para mim, o recuperar 3, que me possibilita ficar utilizando ela mais de uma vez ou usar ela e voltar para a mão, é peça-chave. Eu acredito que as pestilências dariam conta sim do recado, mas pestilência é uma carta que pode ser removida do campo de batalha, você pode perder ela facilmente. E a Justiça de Vinkar
se o jogo tiver controlado, se você já tiver descartado cartas da mão do oponente, então fatidicamente é uma carta que você não vai perder, você vai ter ela para utilizar aí quantas vezes for possível, utilizando e abusando do recuperar. Então eu acho uma peça fundamental no deck que visa controlar a mesa do oponente. Eu entrego a Justiça de Vicário até com uma própria condição de vitória, né, Dan? Tu não entende assim? Eu vejo, no meu ponto de vista, eu vejo essa carta mais numa situação, por exemplo, de um deck que vai destruir as tuas pestilências, em alguma situação assim, você ter ela de side para algumas situações assim, então dependendo da situação pode ser uma carta bem útil, né? Útil, mas às vezes não, às vezes isso aí pode te prejudicar com o passar do tempo também, né? Entendi. Porque é dano nos dois jogadores. E isso daí, no meu ponto de vista, eu acredito que você tendo ela no campo, né? Você tendo ela em jogo, voltando para a mão, é muito importante, é muito bom, né? Mas eu acho que a própria pestilência, se o outro jogador conseguir tirar ela de campo, né? Você tendo ela em mão vai te ajudar bastante, né? Então é isso aí, galera. Falamos aí da Justiça de Vicário. É uma carta que gerou polêmica aí no nosso podcast. Raramente a gente concorda bastante com a utilização das cartas, mas teve essa divergência de opiniões, tá? Aí depois vocês fazem o teste aí, vê como é que fica no gameplay de vocês, se a carta tem essa força, se não tem, né? Mas aí a gente vai conversando, vão dando os feedbacks de vocês ali no YouTube pra gente saber como é que tá a utilização dela e se vocês acham que ela é realmente forte no formato. Seguindo então os feitiços, aqui chega a parte de Draw Advantage, né? São 4 Sussurros da Noite e 2 Leia os Ossos. Essa carta também é usada, pelo menos eu quando jogo de Mono Black acabo usando o Sussurro da Noite, né? Não conto só com o Shining Blood. Eu acho que fica evidente aqui o porquê que o Shining Blood não entra no deck, né? Por ser um deck de 2 cores, o Shining Blood exigir 2 manas pretas, talvez possa dar um pouco de problema ali na hora de estar conjurando o Shining Blood. Mas o Night Whisper, então, compra 2, perde 2. E o Leia os Ossos também tem a mesma função. Tu paga 3, usa Evidência 2, né? Evidência 2 a gente sabe que tu pode olhar as 2 cartas do topo do Grimório, colocá-la no topo ou deixar no fundo. Aí tu perde 2 de vidas e compra 2 cartas. Tu tem alguma preferência das duas aí, Diogo, ou não? Eu particularmente não. Eu utilizo 4 cópias dos Sussurros da Noite. Por esse motivo eu utilizo 4 Sussurros da Noite, como eu estava falando, excepcionalmente por causa do custo. É um deck que utiliza uma quantidade de manas razoável, então às vezes economizar uma mana preta pode fazer diferença. Então 4 cópias de uma carta custo 2 e 2 cópias de uma carta custo 3. O Dan Maia aí que foi cotado para jogar o Mega Pauper Curitiba com o BW e não foi, né, Dan? Acabou mudando em cima da hora, né? Não, mudei em cima da hora, mas é um deck que eu até levei na minha bolsa. Pô, cara. Pensando, vou jogando, no fim eu não joguei, cara. Pô, mas, enfim. E tu acha que se tivesse usado ele, tu teria mudado o resultado pelas partidas que tu conduziu? Não, isso a gente nunca vai saber, mas um deck que prometia muito, tá? Mas no próximo vai com certeza, né? Eu acho que sim. Eu acho que não, hein? Ó, mais uma divergência aí, galera. Isso aqui é o legal do podcast, a gente pode dividir isso, né? Não dá mais pra botar o Damai e o Diogo juntos aí, ó. Dá sim, pô. Isso aqui os caras só brigam, pô. Deixa legal o podcast, é isso, pô. A diferença de opiniões. E se a galera tá gostando aí, a gente vai saber, com certeza. Vamos chegar então aí falar das mágicas instantâneas, né? Que o BW compõe. Uma delas aqui é uma carta pra mim que eu adoro, sou suspeito em falar, que é o Make, né? E o Diogo tem um full art aqui, por Lindão ali. Aí 2 Disfigure, 1 Echo Decay e 2 Lâminas da Destruição, né? Tem as Lâminas da Destruição, é uma carta de custo 2. Destrua criatura alvo que não seja preta e ela tem mais instantânea. O Make é uma carta de custo 3 híbridas, né? Tu pode estar pagando mana branca ou preta e ela remove a criatura alvo do jogo, né? Ela não tem aquela limitação ali da lâmina de destruição que tem que ser preta, que não pode ser criatura preta, né? Ela simplesmente remove. O Echo Decay a gente sabe, né? Que -2/-2 para todas as criaturas com o mesmo nome. E o Disfigure é a cartinha de custo 1 lá.
que dá -2 para criatura alvo. Diogo, o que tu quer dizer aí pra nós aí, esse set de destrói de mais instantâneas? Eu acho que eu tentei deixar o mais versátil possível, né? Então, 2 cartas de custo 1, -2 para criatura alvo até o final do turno. Ela acaba já eliminando muitas criaturas do formato, então muitas criaturas do formato já morrem pelo Disfigure. Uma cópia só do Echo Decay, porque não é todo deck que vai ter muitas cópias, que vai precisar baixar muitas cópias idênticas da mesma criatura. Mas visando um Boros aí, talvez, né? Lâmina da Noite, porque é uma carta que você pode escolher o alvo, mas mandar sacrificar é bom, mas você poder escolher aquilo que você quer tirar da mesa no momento que você mais precisa, eu também acho válido. E um meio que segue a mesma premissa, só que é custo 3. Lembrando que Lâmina da Destruição, se eu fosse analisar o meta joinvilense, seria só tristeza, porque a maioria do pessoal usa Mono Black aqui, então eu já não conseguiria, seria uma carta que seria inútil para mim. Uma safra grande aí de Mono Blacks, né? O da Mike postou ontem no grupo os cards que comprou já, mais um Mono Black, então vamos ter provavelmente uns 8 ou 9 Mono Blacks aí nos próximos torneios, quando começarem a voltar as situações normais, né? E como é que tu enxerga isso aí, né? Esse monte de Mono Black no meta aí, o que tu tem a dizer? Tu acha que sadio não tá, né, cara? Sadio não tá. Não tá. Eu acredito que o pessoal de Joinville gosta muito de jogar com a cor preta, isso a gente tem certeza. Sem dúvida. Mas é uma cor assim que ela hoje em dia tá bastante versátil, então é por isso que o pessoal visa muito o Mono Black, assim. Só que eu não sei se fica saudável só Mono Black. Eu tenho o deck, comprei o deck pra jogar, mas sem o intuito de fazer algum campeonato, alguma coisa, mais por ter o deck, porque eu gosto dele, eu sempre gostei da jogabilidade do Mono Black, né? E o primeiro deck do Dan foi um Mono Black, só que um Mono Black zumbis. Pois é, tenho até hoje, mas também é um deck que não posso dizer que é bem competitivo, não é um deck pra você ter aí numa competição, mas um deck que ninguém espera num campeonato, né? Tem um colega meu aí, cara, de Ponta Grossa, jogou um Mega Popper com a gente lá em Curitiba, acho que é o Fernando Namur, e ele veio me questionar aí a respeito de zumbis, cara, no metagame. Inclusive passou a lista dele aí, talvez a próxima ideia pro próximo podcast a gente tá falando desse deck aí, cara. Olha, eu acho que é um deck interessante de se olhar com certo carinho para ele. Vamos comentar então o sideboard aí, galera, do BW Pestilência, né? A gente sabe que o deck ele tem bastante questão de controle e o side também não foge disso, né? Só que obviamente tem algumas cartinhas diferenciadas ali. Então começa com um Castigate, né? Lembrando que no main deck vai 3. Mais uma Justiça de Evincar, uma Nihil Spellbomb, um Edge de Shiner, mais um Anel do Esquecimento, 2 Fragmentizar. Aqui começa ciclo de proteção preto, ciclo de proteção vermelho, ciclo de proteção branco e ciclo de proteção verde, 2 cópias de cada. Diogo, cara, que desafio esses ciclos aí. Essa bomba desse comentário eu vou deixar pra ti, cara. O que tu me diz esse monte de ciclo, homem? A gente tem que pensar da seguinte maneira: quem quer controlar o jogo não pode viver sem círculo de proteção. Não existe carta mais eficaz no formato para prevenir dano a si quanto os círculos de proteção, porque é uma carta que o oponente com certeza vai ficar desesperado para tirar do campo de batalha. É o ponto mais legal do jogo quando tu abaixa um ciclo de proteção vermelho contra um burn. É uma covardia, na verdade, né? É uma covardia. Um círculo de proteção verde contra um Stomp. É bem difícil mesmo contornar. A gente sabe, né, que o meta também tem bastante decks monos aí, o próprio Mono White, que a gente fez umas semanas atrás. Eu acredito que seja um deck que sofre bastante com o círculo de proteção branco, né? Ele tem cartas para tirar, né? Eu mudaria aqui, seria mais bonito um círculo de proteção preto contra Mono Black nesse meta que a gente tem aqui em Joinville. E pega bem, pega bem.
Então aí mais da metade do side do BW é ciclo de proteção, galera. Né? Lembrando aí 2 pretos, 2 vermelhos, 2 brancos e 2 verdes. Vamos falar agora das cartas que sobram ali, que são os 2 Fragmentalizar, que é uma carta de custo 1. Ela destrói artefato ou encantamento alvo com um custo de mana convertido igual ou inferior a 4. Né? Dificilmente tem um encantamento no formato com custo 4 ou mais. Pelo menos eu não vejo jogar, né? Eu desconheço. Jogando, eu desconheço. Então ali tu já consegue abarcar o próprio... Tu destrói um anel de esquecimento, tu destrói uma pestilência, tu destrói um rancor, né? Tu tem um alvo muito grande ali, tu destrói as próprias as pedrinhas do Tron lá e do Boros que entram em campo. A prismática, né? Os prismas proféticos, né? Isso, os prismas proféticos, pra dar uma quebrada na curva de land. E o pior ainda, destruir terreno, Dan. Isso aí contra um Affinity. Não, isso contra o Affinity é a coisa mais linda de você baixar no campo ali, de repente. Claro turno 1, cara, destrói terreno de turno 1. Destruir o terreno de turno 1 é a coisa mais linda que tem, né? O oponente com certeza vai ficar muito cabreiro com vocês, galera. Segundo ali, vamos para mais um anel de esquecimento, né? Aqui eu vou fazer o mesmo comentário que eu fiz lá no início do podcast. Para mim isso aqui é uma carta chave do deck, né? Ela dá alvo em qualquer coisa ali no jogo que não seja terreno, então muito bem acertada a escolha de mais um anel de esquecimento no sideboard ali. Mais um Edito, Diogo, e aí? Aí é a parte onde a gente fecha 4 cópias, né? Que vem a possibilidade do Evincar não ser necessário de main deck, daí a gente faz essa substituição. Ou uma coisa muito agro, né? Isso. Pegar um deck muito agro, talvez tenha que entrar aí com o 4º Edito. Seguindo então, mais um Castigar, eu acredito que já visando o Tron, né? Para enfrentar o Tron, então tu consegue exilar a carta do deck ou um Reanimate. Ah, com certeza o medo de deck combo, né? Em que situações tu entraria, Diogo, com Castigar? Mais um Castigar, eu acredito que... Então aqui decks, assim, tu acha que... Contra decks tempo e controle, né? Porque decks agros eu prefiro matar as criaturas para eventualmente não me incomodar. Mas, principalmente contra deck azul, tentar tirar a nula do cara, o Tron tentar tirar... alguma coisa que venha a zicar o meu deck, porque eu acho, no meu ponto de vista, o Tron é um bad match terrível. Sim, até o próprio Mono Black também é terrível jogar. Então, descartar peças-chave do oponente é sempre importante. Nihil Spellbomb, nós temos ali no main deck, como vocês viram, um Bojuka Bog, né? Bojuka Bog, a gente sabe que quando entra em jogo ele exila o cemitério do oponente. E a Nihil tá aí também pra exilar, é isso? A Nihil, ela tá aí pra fazer esse papel, né? O bom dela também é que você pagando aquela mana preta e dando draw ali ajuda bastante, né? Você vira, sacrifica ela e exila todos os cards do grave do jogador alvo, né? Sim. E você paga uma preta e você dá um draw. Isso também ajuda bastante. Contra decks que usam bastante o grave, como Tron, o próprio Mardu Reanima também. Decks que tem bastante flashback, como eu já tinha comentado antes. Se o cara usar uma Nihil no meu Zubeira Storm, eu fico triste. Tu explora bastante, mano? Tu explora bastante cemitério no Zubeira? Com certeza, sem o cemitério, o Zubeirinha não joga. E o custo dela é muito bom, né? Custo 1, isso aí ajuda bastante. O Diogo tem essa característica, galera, de jogar campeonatos grandes aí com decks extremamente incomuns, né? Acho que o Zubeira também chegou a jogar, né? Já joguei. Eu jogo com deck diferente mesmo, mas realmente eu saio chorando. Vamos lá. E para fechar aqui o sideboard com chave de ouro, mais uma Justiça de Evincar, né? Já tem uma no main deck, agora mais uma no sideboard. Então eu acredito que a Justiça de Evincar, além de todas as características que o Damaia citou, além de todas as situações que o Diogo citou, eu acho que ela encaixa muito bem contra o deck de elfos, né? Uma posição minha, assim. Boros Bully, criaturas com baixa resistência, né? Dependendo da situação, tu acaba ganhando o jogo só por soltar e vincar, a Justiça de Vincar, porque se tu limpar a mesa do oponente, dependendo do tempo do jogo, ele não volta mais.
né? Não sei se vocês compartilham a mesma opinião comigo aí. Eu Principalmente em concordo. relação ao deck de elfos. Não, quanto a isso a gente não discorda não. Isso aí realmente É bem, não dá pra discordar dessa situação. bem bacana. Mas então é isso aí, galera, né? Eu quero deixar novamente aqui as nossas considerações finais. Agradeço a todos os ouvintes, agradeço a participação do Damaia, Valeu, né? Um obrigado. cara que conhece do deck, está sempre ajudando todo mundo aí no nosso meio de Joinville a se desenvolver, né? E também utiliza bastante BW. Prometeu ainda, fica aqui a promessa do Dan que o próximo Mega Pauper ele vai jogar de BW. Eu duvido. Não, eu vou fazer meu esforço aí, eu acredito que sim, tá? Não prometo nada, mas é um deck aí bem forte pra jogar, Ó, tá? já tá correndo. Então, da parte do T-Dog é isso aí, galera. Moa, quer dar suas considerações? Pessoal, gostaram? Como de praxe, dá o like, ajuda a gente, se inscreve no canal. Agora nós estamos no Spotify também. Então, além do YouTube, nós estamos buscando outras plataformas para que a gente possa estar chegando com esse conteúdo no maior número de ouvintes possíveis. Damaia, suas considerações? Agradeço aí pelo convite. Quero dar o parabéns para vocês aí por tudo que tá rolando aí na equipe Best Pauper. Tá cada dia maior e maior e o pessoal tá gostando. E isso daí vai se tornar uma referência no Brasil, eu tenho certeza. E eu quero estar lá na primeira fila para parabenizar vocês aí daqui pra frente. Valeu, Damaia. E outra, cara, vamos se reunir mais e fazer o próximo tema. Tu que tem o deck de zumbi também. Já fica de antemão o meu convite aqui, hein, Diogo? Com certeza, Danilo vai ser sempre extremamente bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Eu quero sugerir um tema aí também pra vocês, não sei se tem como, né? Tem. Mas o que vocês acham também aí, mais pra frente, do tal do Fractious? Boa. Que é um deck que o pessoal tá gostando aí também e Bem forte, né? é um deck bem forte. Eu já manipulei ele e tinha um carinho bem grande por ele. Então é isso aí, galera. Obrigado, tá? Fiquem com Deus aí. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu!